Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Santos, sou farmacêutico e tem esse canal aqui que tem diversas informações aí sobre dieta, treino, suplementação, entre outras paradas aqui do mundo fitness. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações e já aproveita que você está seguindo aqui o canal, me segue lá no Insta também, que lá você sabe de primeira mão quando vão sair os vídeos aqui no canal. E acompanha um pouco mais aí do meu dia a dia, o que eu faço, qual é o meu suplemento diário e tudo mais. É um contato um pouco mais próximo. Lá eu respondo bastante dúvidas de vocês também em caixinhas de perguntas. A gente tem uma interação mais rápida por lá também. Bom, nesse vídeo aqui, como eu já comentei, não vai ter nenhum suplemento milagroso, nenhuma fórmula mágica para queima de gordura localizada. Na verdade, a gente vai entender como que funciona bioquimicamente essa queima da gordura localizada e o que a gente pode fazer de uma maneira inteligente para se livrar das gorduras localizadas. E antes de chegar diretamente ao ponto de passar essas estratégias para vocês, eu gostaria que vocês entendessem um pouco de como que funciona, como que o nosso corpo ele regula, né, essa queima de gordura e essa mobilização de gordura, porque é fator indispensável para a gente entender por que é tão difícil queimar a gordura localizado no nosso corpo. Primeiro a gente tem que entender de dois processos que acontecem em nosso corpo, que é o da beta-oxidação e o da lipólise, que são coisas totalmente diferentes. Primeiro a gente tem a lipólise, que é a própria mobilização do ácido graxo para a corrente sanguínea, ou da gordura que teoricamente estaria estocada lá no seu adipócito, ele vira esse ácido graxo e vai para a corrente sanguínea para ser oxidado, para ser utilizado como fonte energética. E a beta-oxidação, que é o processo no qual esse ácido graxo de fato vira uma fonte energética. Então, nem sempre que a gente, por exemplo, toma uma substância que vai ter um efeito de lipólise, vai resultar na beta-oxidação. Então, já é o primeiro disclaimer aqui do vídeo, quando a gente talvez você já utilizou, eu já utilizei algum termogênico e não vi resultado algum. Isso porque a maioria dos termogênicos eles têm ação de aumento de lipólise, ou seja, eles mobilizam mais gordura, mas não quer dizer que eles vão queimar mais gordura. Essa queima da gordura, essa beta-oxidação que acontece lá na mitocôndria, ela é dependente sim de um fator bem básico que é o déficit calórico. Ou seja, se você não faz déficit calórico, esse ácido graxo ele vai ser reesterificado no fígado e isso é muito ruim, né? Porque é uma gordura que estava lá no seu adipócito e vai ser remetabolizada, você vai absorver ela de novo e um pouco dessa gordura pode ficar alojada no fígado também. Então, por exemplo, tomar um termogênico sem estar fazendo dieta é um baita de um tiro no pé. Bom, agora que a gente entendeu basicamente esses dois caminhos que a gente tem de mobilização de gordura e de queima de gordura, que eu fiz um corte bioquímico bem grande para ficar um pouco mais fácil, mais dinâmico aqui o vídeo, para a gente poder não ficar só em termos super técnicos de bioquímica. A lipólise ela é ativada por catecolaminas. Isso porque no nosso adipócito a gente tem vários receptores adrenérgicos. E essas catecolaminas ativam alguns desses receptores e é onde a mágica acontece, onde esse ácido graxo, né, essa gordura armazenada no adipócito, vai ser quebrado em ácido graxo e esse ácido graxo cai aí na corrente sanguínea. Então a gente vai focar aqui em só dois desses receptores adrenérgicos, que é o alfa e o beta adrenérgico. E eles têm algumas funções que são bem engraçadinhas, né? Quando a gente pensa em queima de gordura, porque um deles aumenta a lipólise, ou seja, quando a gente ativa o receptor beta, ele tem um efeito de aumento de mobilização de gordura, e o receptor alfa, ele diminui essa lipólise. Então, o que acontece com o nosso adipócito? O adipócito a gente tem ele em vários lugares do nosso corpo, né? Ele está tanto na nossa gordura subcutânea quanto na nossa gordura visceral. Então a gente tem essas duas apresentações de gordura no nosso corpo. A gordura que fica entre os órgãos, que é uma gordura
que ela é relacionada a doenças metabólicas como diabetes, doenças inflamatórias. Então é uma gordura bem prejudicial na nossa saúde, e a gordura subcutânea. E esses receptores, eles estão expressos, né? Eles têm uma quantidade diferente nesses dois tipos de tecido adiposo. Então, na gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos, a gente tem uma maior quantidade de receptores do tipo beta, ou seja, esse tipo de gordura ele é mais sensível a gente perder ele, né? Fazendo dieta e tudo mais, a gente consegue ter uma melhor mobilização dessa gordura. E no tecido adiposo subcutâneo, que geralmente é aquele mais difícil de a gente perder, em inglês tem até eles chamam de gordura teimosa, que é essa gordura do flanco, parte interna da coxa, do tríceps, enfim, é uma gordura que tem uma menor quantidade dos receptores do tipo beta e uma maior quantidade do receptor tipo alfa. Então, qual que é o maior problema da gordura localizada? É a quantidade de receptores que a gente tem para mobilizar essa gordura. Então, não é o tipo de alimento que você come, né, a quantidade de restrição calórica que você faz, se é low carb, se enfim, dieta flexível, qualquer outra estratégia que você faz. É um problema realmente farmacológico, né? A gente não são gorduras que são sensíveis à mobilização dessa gordura. Então, parece que eu estou dando uma notícia muito ruim, mas na verdade é só para a gente encarar a realidade, né? Tem muito suplemento que se diz que vai reduzir gordura abdominal, que faz isso, que faz aquilo, e quando a gente vai ver mecanismo de ação, esses suplementos são puramente estimuladores de lipólise, ou seja, não tem nenhuma ação tão específica num receptor XYZ que vai ter uma ação na gordura localizada de fato. Então, o nosso corpo ele vai primeiramente mobilizar as gorduras onde são mais fáceis, onde a gente tem maior quantidade de receptor do tipo beta, e depois ele vai acessando essas gorduras mais difíceis à medida que você vai emagrecendo. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira dica para perder gordura localizada é se manter na dieta, ter confiança no processo do déficit calórico, que uma hora você vai perder aquela gordura que é mais sensível e uma hora o teu corpo ele vai achar um jeito de mobilizar essa gordura mais difícil de ser acessada. É claro que você não vai... o processo de perda de gordura ele não é linear. Tem vezes que você vai estar lá em dieta, em déficit calórico, não vai perder número, né? Peso na balança. É um processo difícil e demorado. Então, veja aí os fisiculturistas, quanto tempo eles demoram para fazer uma preparação para chegar num percentual de gordura muito, muito baixo, né, nas apresentações, nos shows que eles fazem. Então, a gente precisa de dar tempo para a dieta, né, para o corpo ir se ajustando. Claro que a gente tem algumas recomendações em cima disso, então não fazer um corte calórico absurdo, não é quanto mais corte calórico você vai perder mais gordura, né? Chega um momento que você pode, ao cortar tanta caloria, você pode prejudicar o teu metabolismo, então fazer processos faz um mini cutting, volta para uma dieta né, de manutenção, voltar para um mini cutting, com um corte calórico aí de no máximo 500 calorias, de 500 a 300 calorias, já é o suficiente, e fazer mini bulks no meio desse processo a fim de não sacrificar o teu metabolismo, não jogar muita massa muscular fora nesse processo de emagrecimento, assim, uma dica bem importante. É uma maneira mais saudável de você ir perdendo gordura, e aos poucos você vai atingir essa gordura localizada que tanto incomoda muita gente. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu não ia comentar de nenhum tipo de suplemento milagroso, nem nada do tipo, mas é importante a gente comentar sobre algumas opções que a gente tem no mercado, né, de suplementação. Eu gosto bastante dos mais clássicos nesse sentido. Por exemplo, a cafeína é uma substância que tem a capacidade de
aumentar a lipólise, e ela também tem um efeito ergogênico interessante, então aumenta a tua capacidade de treino, e isso pode ser muito interessante para perder gordura localizada ou para perder gordura de uma maneira geral, principalmente para aquelas pessoas que são aqueles falsos magros, né? Aumentar a tua capacidade de treino é bem importante, então a cafeína ela desempenha um papel legal aí nesse sentido. Muito se fala da ioimbina também, né, para gordura localizada. Tem até um vídeo aqui meu no canal, vídeo antigo, um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde acho que talvez foi um dos primeiros aqui no YouTube falar que a ioimbina não tem um robusto respaldo científico, né? E é verdade, a gente ainda não tem bons estudos com a ioimbina que nos dá assim, nossa, uma segurança, vamos lá, vamos utilizar a ioimbina. Porém, na prática a gente vê bons resultados com a ioimbina dependendo do caso, né, da pessoa. Isso porque a ioimbina tem um mecanismo de ação bem interessante, ela é um antagonista dos receptores alfa-2, ou seja, aquele mesmo receptor que inibe a lipólise, ele é desativado, né? Ele é um antagonista desses receptores pela ioimbina. Então, por isso que a ioimbina ela ganhou essa estrela, né, de termogênico da gordura localizada. Na verdade, é só porque a ioimbina ela melhora, né, o acesso, melhora a mobilização de gordura por parte tanto da dieta, quando a gente faz um déficit calórico, quanto de alguma outra estratégia de suplementação que é utilizada junto com ela. E como eu falei da cafeína, a cafeína aumenta a lipólise, então cafeína e ioimbina é uma combinação bem interessante sim para o emagrecimento quando a gente olha para o mecanismo de ação desses dois, né, desse suplemento e desse fitoterápico. Outra maneira de a gente melhorar a nossa eficiência de queima de gordura é através da biogênese mitocondrial, ou seja, aumentar o número de mitocôndrias, que são aquelas enzimas, né? Não gosto de chamar enzima, mas são usinas, usinas energéticas, né? A mitocôndria desempenha várias funções no nosso corpo. Uma delas é fazer a beta-oxidação, e aumentar o número de mitocôndrias melhora a eficiência de queima de gordura. A gente pode fazer isso suplementando, por exemplo, coenzima Q10, cofatores de biogênese mitocondrial, como selênio, cálcio, enfim, dá para a gente utilizar algumas estratégias nesse sentido. E também a gente tem estudos que apontam que o treino resistido, né, o treino de musculação, aumenta a biogênese mitocondrial. Então, se a gente for por algo assim que é essencial, é sim fazer a prática de atividade física com peso. Outra estratégia interessante que a gente pode utilizar é o aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum ele é uma ferramenta interessante para aumento da biogênese mitocondrial. Tem alguns estudos que apontam sim que o aeróbico em jejum tem esse efeito. E para quem não sabe o que é o aeróbico em jejum, como que funciona, tem vídeo aqui no canal, é só digitar aqui no YouTube Matheus Santos e aeróbico em jejum. Ali tem um vídeo meu com uma revisão na literatura, enfim, tudo sobre aeróbico em jejum. A gente sabe que o aeróbico em jejum versus um aeróbico alimentado, ele não queima mais gordura do que o aeróbico alimentado, porém ele pode ser uma arma tanto interessante no termos de organização do seu dia, já a primeira atividade física é o aeróbico e você já fez ele e você mantém o restante dentro do plano, e também como uma forma de aumentar a sua eficiência de queima de gordura, isso visando o longo prazo da sua saúde também, é claro. Então tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então primeiro, em cima da dieta, sempre déficit calórico e oscilar entre 500, 300 calorias nesse déficit calórico e fazer períodos onde você vai voltar aí para suas calorias de manutenção, ou até mesmo um mini bulk para não sacrificar o seu metabolismo. Suplementos mais conservadores, como uma cafeína, você pode utilizar para aumento da captação, aumento da sensibilidade de mobilização de gorduras durante o processo de emagrecimento. Pode usar uma ioimbina, mesmo que a gente sabendo que não tem respaldo científico, mas a gente tem aí um mecanismo de ação bem interessante para esse tipo de gordura, e além de cuidar da sua saúde e das suas mitocôndrias, que é onde o processo de oxidação de gorduras acontece em nosso corpo. Então, espero que eu tenha
esclarecido sobre por que é tão difícil a queima de gordura. Todo mundo pode... Espero que eu tenha esclarecido sobre perda de gordura localizada, então espero que você consiga aí se livrar de todas as suas gorduras localizadas nesse verão e utilizar as dicas aqui nesse vídeo também no seu processo aí de emagrecimento cutting. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, se inscrevam aí no canal, deixem um comentário também que ajuda bastante na divulgação do canal. Valeu, até a próxima!